antes uma coisa que era... Nós tivemos alguns problemas em fazer o nosso Learning Agreement. Recebemos muitos e-mails de volta a dizer que nós não podemos escolher cadeiras do mestrado em arquitetura, que temos que escolher as cadeiras do mestrado de Urban and Regional Planning. Na verdade, não funcionou nada assim, porque nós tínhamos falado antes com a Ana Albanel, que ela tinha ido 2 anos antes para Berlim, porque no ano anterior ao nosso ninguém foi para a TU. E ela explicou-nos direitinho que não, supostamente nós chegamos lá, aliás há uma sessão de explicação de quais cadeiras é que nós podemos escolher e de que planos, porque eles têm o Masters in Architecture, o Masters in Typology e Masters in Urban Design também. E depois temos o Urban and Regional Planning, que é um bocado um instituto à parte, mas que supostamente o nosso Learning Agreement é esse, é com o Urban and Regional Planning. Mas no final nós podemos escolher as cadeiras de arquitetura, que é o mais interessante, porque o Urban and Regional Planning acaba por ser um pouco mais técnico, se calhar não nos interessa tanto, mas quem quiser pode escolher, também não é por aí. Mas sei que recebemos muitos e-mails em que nós não conseguimos perceber, diziam que não sei o quê, não está a dar, vocês têm que escolher do Masters in Urban and Regional Planning, foi uma confusão, chegamos lá, perguntamos, disseram não, supostamente não há problema nenhum. Desde que a faculdade aqui aceite, a gente pode pegar qualquer coisa. E a faculdade é bastante tranquila com as cadeiras que vocês escolhem, portanto acho que não há mesmo problema em relação a isso. E sim, pronto, a questão dos estúdios, também há outra coisa, que é os estúdios eles costumam dividir isto. Tens a parte do estúdio, depois tens uma componente que é mais teórico. No meu caso foi prático, mas prática, mas por exemplo, eles fazem 2 mais 3 créditos, ou às vezes também há umas que é 2 mais 3 mais 9, que se houver uma parte de construção, em que os alunos de lá que estão matriculados na faculdade lá são obrigados a ter esses créditos todos, mas nós, como somos de Erasmus, se nós só quisermos fazer a parte do estúdio, podemos. Se quisermos fazer o 2 mais 3, podemos. E isso vocês podem gerir consoante o que vos dê mais jeito, porque geralmente o tempo que é alocado para essas partes, para essas disciplinas, é o mesmo. Ou seja, se vocês fizerem um 2 mais 3, fazem uma cadeira de 15 créditos, mais ou menos no tempo em que fariam de 12. Ou seja, pode jogar a vosso favor se vocês não quiserem gastar tanto tempo durante a semana, se vocês quiserem que o vosso horário esteja mais livre. Se quiserem experimentar mais coisas na faculdade, que também é interessante porque tem muita oferta diferente, se calhar faz mais sentido só fazerem 12 créditos e depois fazem outras cadeiras mais pequenas, ou de 3 créditos, de 6. E sim, nós pronto, se calhar fala agora do teu estúdio, porque tu foi mais interessante que o meu. Foi sobre co-living. Eu acho que no geral as coisas lá são bem mais tranquilas do que aqui. A gente não precisava desprender assim tanto tempo, no geral, ainda mais eu estava fazendo só 3 cadeiras, então foi bem tranquilo, mais perto das entregas que a gente tinha que dar um pouquinho mais de gás, mas foram feitas tipo, em 2 dias ou assim. Trabalhos são sempre em grupo normalmente, então acho que também vai muito do tipo de grupo que você pega, se é um bom grupo ou não. No geral, meu estúdio correu bem, eu não acho que foi nada de especial, assim, tipo, pronto, foi meio que fazer o 3º ano de uma forma mais light e um pouquinho mais livre, talvez, não sei. Eles focam muito nessa questão do conceito, então a gente tinha que desenvolver um conceito e depois o edifício em si, bem ou mal, estava lá. E depois, como eu fiz os 12 créditos do estúdio, que era isso, tinha a parte de construção, que eu não peguei, porque eram 9 créditos e não precisava disso, então pronto, ficou de fora. E depois tinha a componente extra, que eram os 3 créditos, que corresponde ao seminário, ou à parte teórica do estúdio, que no meu caso foi prático. E como era a questão de co-living, eles queriam muito que a gente criasse o co-living dentro do próprio estúdio, então... e meu estúdio era um estúdio de licenciatura e mestrado. Então, nós, estudantes do mestrado, tivemos que nos juntar sem nenhuma indicação e produzir um jantar para os alunos da licenciatura que também estavam no estúdio. Então, a gente teve que arranjar como fazer, onde fazer e criar todo esse evento para poder fomentar esse espírito de comunidade e co-living com os colegas. Foi mais ou menos isso. Foi muito tranquilo, como eu disse, e rendeu coisas que deu para usar no portfólio, por isso. Um estúdio que não foi bem escolhido, mas que me acabou por calhar, chamava-se Mapping in Venice, e não era, já sabia à partida que não ia ser um estúdio muito de fazer projeto, era mais explorar a questão da cidade de Veneza, ser replicada por todo lado, era uma coisa mais artística. Aliás, era uma artista que dirigia o estúdio, não era uma arquiteta, e tinha a ver com a investigação dela. Eu não gostei tanto, mas eu lembro que na altura um dos motivos pelo qual eu escolhi era porque eu queria desenvolver outras ferramentas mais de
Photoshop, Illustrator, ter uma oportunidade de usar estes programas, então foi isso que me fez colocar este estúdio como uma das prioridades. Mas a escolha do estúdio, vocês não podem escolher diretamente o estúdio que querem, vocês têm que fazer uma lista de prioridades, isto é importante explicar, se calhar. E no caso, eu acho que já sabia, porque ninguém sabe bem qual é o processo para ficar neste estúdio. Mas eu já sabia à partida que ninguém queria este estúdio do Mapping Paris. Eu sabia que assim que eu colocasse na minha lista de prioridades, era isso que me ia calhar. Portanto, acho que jogar um bocadinho com o bom senso é importante, mas, por exemplo, o Rethinking the Code, que foi o estúdio que tu fizeste, era muito concorrido. Havia um outro que eram 3 concursos, supostamente no espaço de um semestre, que se iam fazer e ia-se responder, e tinha a ver com a resposta a concursos, que também estava muito concorrido, muita gente colocou como prioridade. Portanto, havia outras hipóteses também interessantes. Mas acho que, em geral, a experiência de projeto é muito diferente da que nós temos cá na faculdade. É uma coisa mais rápida. Se exige ou não tanto trabalho, eu acho que eu diria que não é tão exigente quanto cá, o que é bom, porque assim podem também aproveitar a cidade e fazer outras coisas, porque Berlim, acho que quem escolhe Berlim, acho que também escolhe essencialmente pela cidade. Isso é um ponto válido, na minha opinião, muito válido. Então, foi isso. O meu estúdio eu não recomendo, mas depois também quem quiser recomendações mais específicas na altura, perguntem, acho que é mais fácil. E depois nós fizemos uma cadeira que eu acho que foi das que mais valeu a pena, foi o Plastic. Também foi recomendada pela Ana Daniel, porque é aquilo, eles têm grupos dentro da Teu Berlim, por exemplo, o grupo do Habitat, o grupo do Colab, e dentro disso há sempre umas cadeiras que vão sendo diferentes a cada semestre, mas tudo em volta do mesmo tema. Acho que isso também é importante mencionar. Acho que na Alemanha, como um todo, todos os semestres, acho que não só na Alemanha, mas em outros países, as cadeiras variam todos os semestres, então não vai depender muito do que eles vão ofertar quando forem para lá. Sim, mas mesmo variando, sabemos que são sempre dentro de um tema, por exemplo, as que pertencem a um certo grupo. E no caso, nós escolhemos esta do Colab, que é lecionada por um professor espanhol, Ignacio Ribeiro, e é uma cadeira muito interessante e que tem muita continuidade de um semestre para o outro, e tem a ver com a reutilização de materiais, no caso era do plástico. Não sei se eles continuam com isso, mas acho que o projeto vai continuar nos próximos semestres. Valeu a pena porque tivemos acesso, por exemplo, eu consegui ir a um laboratório para fazer o fabrico da peça de plástico, que era para fazer um domo, isso foi interessante. É muito experimental. É muito experimental e, ao mesmo tempo, sinto que os professores também conseguem interagir bastante com os alunos nessa cadeira, acho que foi interessante. E também fizemos outra, que foi o Playful Inclusion, que... Foi engraçada. Foi engraçada. Deu para praticar o alemão. Deu para praticar o alemão, porque tinha a ver com... acho que supostamente era criar um processo de criação de um jogo com crianças que moravam... Eles chamavam de campo de refugiados, mas aquilo é um refúgio. Não é um refúgio, é um abrigo de refugiados, basicamente. Porque não é campo, não é como nós estamos à espera de uma tenda num descampado. É mesmo já um bloco de habitação na cidade para os refugiados, que acho que nós cá em Portugal não temos bem noção disso. Foi interessante porque podemos ir visitar, podemos ter contato com essa realidade, ficar a saber da teoria por detrás desta questão dos refugiados, que acho que nós, pronto, moramos em Portugal, não temos tanto contacto com algumas realidades e temos mais contacto com outras. E foi interessante e fomos lá, fizemos trabalho de campo, falamos com as crianças, deu para praticar o alemão, mas isso é de facto também um ponto menos a favor, porque éramos as pessoas menos indicadas para estar lá, porque as crianças conseguem falar alemão, conseguem falar uma série de outras línguas, consoante o país de onde venham, mas português ninguém sabia falar, portanto, nem inglês a maioria das vezes, então nem sempre foi muito fácil, e havia outras pessoas, mas também sentimos que foi muito uma cadeira em que se falou muito e se fez pouco, então... Pronto, a ideia era muito bonita, mas no final... a gente ia lá, também foi bom, porque a gente foi uma cadeira muito tranquila de fazer, porque a gente só ia lá e brincava com as crianças, mas no final a gente não produziu nenhum material e acabamos por, acho que o objetivo era ajudar a desenhar os espaços lá do campo, mas em conjunto com as crianças, consoante aquilo que elas nos diziam, mas era difícil obter essa informação das crianças, era difícil poder fazer alguma coisa lá no campo, então no final ficou parado esse projeto, mas foi interessante para nós essencialmente porque vimos uma realidade diferente, também não foi uma cadeira muito pesada, pronto, deu para trabalhar em grupo e acho que foi isso, acho que essencialmente
se pensar que em Erasmus uma pessoa vai ver coisas novas, mas que não vai aprender imenso, mas que vai ver coisas novas que também é importante. Eu acho que, acima de tudo, é isso. Vai muito saber do objetivo de cada um, mas acho que a nível acadêmico é muito tranquilo e acho que Berlim é uma cidade para se viver mais a cidade do que propriamente Sim. a parte acadêmica. Depois tenho aqui um ponto que é sobre as pessoas, se calhar mencionar que nós tivemos mais contacto com pessoas estrangeiras do que com alemães, mas isso eu acho que acontece em qualquer experiência de Erasmus, para onde se vai, acho que é muito comum não se ter tanto contacto com a pessoa do próprio país, porque é normal que as pessoas de Erasmus se juntem com outras pessoas de Erasmus, acho que é mais isso. Depois, talvez a parte em que se relaciona mais com as pessoas do país vem no estágio também, por exemplo. Mas, tenho aqui um tópico de pessoas, eu lembrei-me só por isso, mas se calhar dizer que acho que não tivemos mais experiências de serem antipáticos, acho que gostam muito de falar em alemão connosco, os alemães, portanto, quem vai para a Alemanha acho que convém saber alguma coisa, mas também não é importante se falar em inglês em Berlim é tranquilo. Nossas cadeiras foram todas em inglês. Sim, e não recomendamos que escolham cadeiras em alemão, eu acho. Porque, a menos que saibam alemão. Se souberem alemão, ok. Mas com um B1 acho difícil. Até porque depois vão apanhar muitos alemães que vão falar entre si em alemão, então vai ser mais complicado. Portanto, não compliquem a vossa vida e escolham as cadeiras em inglês. Eu acho que é mais isso. Sobre preços também, acho que isso é engraçado a gente comentar. Quando a gente faz a inscrição na faculdade, a gente tem que pagar uma taxa no início do semestre, mas que dá direito ao ticket de transporte da Alemanha. E isso é muito bom porque dá direito a literalmente ao transporte em toda a Alemanha. Sim. De graça. Exceto os comboios rápidos. Sim. Mas, quer dizer, nós fizemos isso. Viajar a Alemanha toda, sim, nós fizemos isso no Oktoberfest. Nós viemos de Berlim até Munique. Dá 8 horas de comboio, sim, é bastante. Mas conseguem, ou 10, consoante o dia. Mas conseguem viajar para a Alemanha tranquilamente, ou mesmo que vocês paguem por um comboio entre cidades, ou menos na cidade, vão poder usufruir do transporte da própria cidade sem ter que pagar extra. Ou seja, já pagaram essa taxa logo no início, portanto. E não só na Alemanha, ele ainda consegue cruzar a fronteira, então dá para ir até Basel, a Gabriela teve em Basel, depois eu fui até lá visitar com o título de transporte, também cruza para a Áustria, em Salzburgo, ou também algumas cidades na Polônia, pronto, tudo que faz ali fronteira direta e que o trem cruza uma cidade, também dá para ir. Eu acho que da minha parte aqui tem, por exemplo, o tópico de viagens para fora. Eu acho que não viajei para fora enquanto estive na Alemanha. Cheguei a viajar dentro da Alemanha, uma amiga veio visitar, cheguei a ver outras cidades, mas eu também já conhecia muita coisa da Alemanha e acho que tu também viajaste um pouco lá. Foi mais na Alemanha e eu cheguei foi para Praga, pronto, não fui para muito também, mas é muito barato. Os Flixbus partindo de Berlim para tudo que é ali em volta, sim. 20 euros, mais ou menos essa. Acho que quem estiver motivado para fazer isso consegue e se calhar recomendar que o façam ou logo no início, naquela semana em que acaba o curso de alemão e ainda não começaram as aulas, isso era importante porque vão ver esses tempos mortos, ou então mais no final, também quando acabam as aulas e as entregas ainda conseguem usufruir da residência se quiserem, por exemplo. Sim, a gente ficou um mês sem nada, Sim. também. Para nós, também, se calhar, outra coisa relevante é que nós quisemos arranjar estágio, tivemos que arranjar tempo para fazer o portfólio quando estávamos lá, porque para se candidatar tem que sempre ter portfólio, CV e enviar. Então, especialmente mais agora no final de novembro e dezembro, foram meses em que nós tivemos que, quer dizer, eu abdiquei, mas não é preciso assim tanto, mas abdicar um bocado da parte social, dedicarem-se a fazer o portfólio, se conseguirem ir para Berlim, já que o portfólio é feito, excelente, assim não se preocupam com isso. Para quem estiver com vontade de fazer um estágio a seguir, porque o portfólio ainda leva o seu tempo e vocês têm que também ter a certeza que têm todos os materiais convosco lá em Berlim para o fazer. Às vezes faltam fotos de maquetes, faltam fotos de alguma coisa e tentarem equacionar isso, que vão ter que despender algum tempo para isso quando estiverem lá. Mas que também não é o fim do mundo porque nós fizemos e lá para final de dezembro, início de janeiro enviamos candidaturas e eventualmente conseguimos estágio. Depois, a nível de mercado, não acho que seja assim uma coisa gritante de Portugal. Acho que foi bem tranquilo manter as coisas que a gente fazia lá. Sim. Não vou saber citar agora para isso alguma coisa específica, mas sim, foi bem tranquilo. E acho que a vida noturna lá é muito cara. Tipo, qualquer clube que você vai, normalmente tipo 20 euros de entrada, mas se você for consumir qualquer coisa, acaba sendo bem caro, mas obviamente Berlim tem muita opção. Também tem coisas de graça. E apesar de tudo, assim, tendo em conta os outros destinos de Erasmus,
acho que acaba por ser dos mais baratos. Tipo, se não contarmos com a Europa mais a leste, por exemplo, que acho que também acaba por ficar mais barato com algumas coisas. Mas acho que Berlim, especificamente na Alemanha, não comparando com Munique, que acho que as coisas tendem a ser mais caras no sul, é acessível. O supermercado, ok, é acessível quase como em Portugal, é a mesma coisa, mas para sair, sim, é caro, é mais caro do que nós estamos à espera cá, mas não é o fim do mundo. É normal lá fora ser mais caro, mas acho que mesmo assim, dentro das opções que temos, é dos melhores. Acho que é mais isso que é importante. E depois, Berlim tem oferta para tudo e mais alguma coisa. E foi muito bom que como a gente chega muito cedo em setembro, ainda está bem calor, então dá para aproveitar, dá para ir para os lagos que ficam perto da cidade, afins, e aproveitar o calor. E depois vem o inverno, e até o inverno é mais puxado do que daqui, principalmente para mim. Mas foi super tranquilo, não? Sim, acho Não, que a recomendação no inverno é um bocado a mesma que noutros países nórdicos possa haver, é tomar a vitamina D, se bem que há gente que não toma, mas está tudo bem e a pessoa continua bem. Mas é um bocado mais difícil, porque é muito. A vida é um dia mais escuro, fica escuro mais cedo, não é tão agradável, mas, especialmente como estamos em contexto de residência de estudantes, não deixamos de viver e de experienciar a cidade. Eu acho que, pronto, já que vão passar lá o semestre de inverno, é pensar que tenho que se pôr para fazer coisas para aproveitar, mesmo estando frio e estando. Neve nevou uma vez ou duas, também não foi nada assim de. Mas pronto, E também tem oferta, tem muita coisa para Tem muita fazer. coisa para fazer. Berlim é o que todo mundo já acho que conhece um pouco. Pronto. Sim. E acho que é isto de coisas. Yeah. Se alguém tiver perguntas. Então, vai falar com a gente. Sim, também sei lá, se quiserem, se nos virem aqui a passear na faculdade, digam, também podemos deixar aí Instagram, se alguém tiver perguntas sobre o estejam à vontade. Ou sobre fazer o estágio. Ou sobre fazer o estágio também, se quiserem. Eu fui para Copenhague e a Gabriela foi para Basel, então fica registrado aí. Sim. Concluímos. Obrigado. Obrigada.